Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na UNTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras sagradas de Deus. Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos à UNTV. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Hoje nós estamos no episódio 11. Lendo os capítulos 21 e 22 do livro de Mateus, em que nós veremos Jesus entrando em Jerusalém como rei e também como um servo que confronta a religiosidade e anuncia o reino através de parábolas cheias de autoridade. Então, o mestre revela que o reino de Deus é para os que creem e produzem frutos e não para os que apenas aparentam religiosidade. Amém, meus queridos? Então, nós vemos essa entrada triunfal, que nos lembra Cristo como um rei muito humilde, que vem em paz e não em guerra. O templo purificado nos chama a examinar o nosso coração. Somos casa de oração ou um lugar de corrupção espiritual? Os frutos reais, e não apenas aquela aparência de religiosidade. Um reino que é para quem obedece, que produz fruto e está vestido da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. A questão, meus irmãos, do tributo a César, que nos ensina a pensarmos sobre esse equilíbrio entre responsabilidades terrenas e as nossas responsabilidades espirituais. O amor de Deus ao nosso Deus e o amor ao próximo. Esse compromisso com frutos visíveis e não apenas palavras, em que Deus ele nos chama todos, mas só permanecem os que estão vestidos em Cristo. Amém, meus queridos?
Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Convido a todos para que acompanhem conosco, abra sua Bíblia em livro de Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 21, e acompanhe conosco. Capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumento e o jumentinho, e então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, chamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que esses estão dizendo? E respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças, de peito tirastes perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhes: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos.
Chegando seu primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. E este respondeu: Não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade eu vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos dos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. E todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Capítulo 22, meus irmãos, do livro de Mateus, acompanhem conosco. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe:
Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhes discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro o que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. E respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como? Pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhes pergunta. Amém, meus queridos? Capítulos 21 e 22
do livro de Mateus revelam que realmente o Cristo, Jesus, o Messias, é o Rei prometido, o Senhor do templo, o dono da vinha, o noivo do banquete. Tantos exemplos, não é mesmo, meus irmãos? Ele não busca multidões que apenas gritem Hosana, mas corações que dão fruto verdadeiro. O convite está aberto, todos podem participar da festa do reino, mas só entrarão os que estiverem vestidos da justiça do nosso Senhor. Não basta a aparência, meus irmãos. É preciso dar fruto, não basta o convite. É preciso estar preparado, não basta conhecer, é preciso amar. O reino é real, o reino é urgente e eterno, e o Rei já está no meio de nós. Amém, meus irmãos? Você está na ONTV Brasil, 24 horas ligado em você, a sua emissora de TV na internet. Esta é a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Graça e paz a todos e até a próxima. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos de coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Abra a Bíblia, meu irmão. Vamos ler os evangelhos juntos no coração. Aqui na ONTV 24 horas no ar. A palavra de Deus, esse ano juntos vamos alcançar. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. O propósito se estabeleceu no meu coração e no teu. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus. Cada dia a leitura das Escrituras Sagradas de Deus.